quem tá chegando agora, Cláudio, e ainda não te conhece, se apresenta aí pro pessoal, fala o que você faz aqui na Novo Tempo também. Vamos lá, amigos. Meu nome é Cláudio, eu sou conselheiro bíblico ou conselheiro espiritual ali da Escola Bíblica. Eu atendo pessoas do Brasil todo, em diversos meios de comunicação, telefone, e-mail, WhatsApp e os demais recursos que nós temos aqui na Rede Novo Tempo. Então talvez você que está nos ouvindo aí tenha conversado comigo em algum momento ou outro, caso você tenha entrado em contato ali com a Escola Bíblica, e é o trabalho que eu faço aqui. Recebo ligações de mães, de pais, de famílias, de idosos, não tem idade, não tem religião. Aliás, nós atendemos diversas religiões e até pessoas que nem religião têm. Então eu tenho a alegria de estar ali falando, conversando com essas pessoas, falando um pouco do amor de Deus e instruindo também, que as pessoas ligam pedindo conselho. Relacionado a casamento, relacionado à igreja, à religião, à vida pessoal, até coisas financeiras, não é? Questões financeiras. Então é um grande prazer, uma grande alegria servir a Deus ali na Escola Bíblica, o trabalho que eu faço ali. E aí, como cristão, eu estou a todo momento, né, a todo instante, sendo representante de Cristo? É isso, Cláudio, que acontece? Vamos lá, Vera e Lari. Veja bem, Jesus, ele comissionou a igreja, ele falou lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, disse assim, olha, e vós sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele diz, olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte, olha, todo cristão, Lari, todo cristão, velho, ele recebeu assim habilidades muito especiais para poder fazer a obra de Deus, né? Dar seguimento à pregação do Evangelho. Todo cristão tem uma habilidade específica. Se você olhar bem aí nas diversas denominações, na sua igreja, na onde você congrega, você vai ver que todos nós temos habilidades que foram dadas por Deus especificamente para a pregação do Evangelho. Só que ele não nos chamou somente para nós sermos representantes dele, viu, velho? Olha. Porque um representante, por exemplo, eu tenho um crachá aqui, tá? Meu crachá tá aqui, ó. Uhum. O meu crachá, ele diz que eu sou funcionário da Novo Tempo, que a Larissa é funcionária da Novo Tempo. Mas o que isso representa? Representa que ela pode ser uma funcionária nominal, de fato é. Não é verdade? Nós usamos aqui o crachá para ter acessos aqui às dependências. Só que quando Jesus nos chamou, quando Jesus chama os cristãos para o representar, é para que nós pudéssemos ser suas testemunhas. E testemunha não é só um representante. Veja bem, irmão, testemunha é aquele que tem um contato pessoal, que tem um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, sabe? Testemunha é aquele que se aproxima de determinado fato a ponto de saber contar em detalhes o que realmente está acontecendo. Então, quando Jesus nos chamou para sermos representantes, velho, ele não chamou a gente só para ser defensor de doutrina. Você já viu que tem gente, Lari, que briga porque uma irmã usa calça, porque o outro não usa, porque o outro usa gravata, porque Deus não nos chamou para isso. Embora isso seja uma questão da igreja local, tá tudo certo. Precisa ser administrada. Exatamente. Com sabedoria. Exato, com sabedoria. Mas Deus nos chamou para sermos, sabe o quê? Testemunhas. Não defensores de doutrina, como muita gente é. Muita gente se coloca aí na posição de cristão, né, defendendo. Você vê as redes sociais aí. As redes sociais, inclusive, às vezes, quando não são usadas com sabedoria... Dá briga. Dá briga. Dá confusão. Então imagina será que a vontade de Deus é essa? Que nós, representantes de Cristo, ficássemos usando a rede social para nos degladiarmos entre nós? Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Jesus é que nós fôssemos testemunha dele, velho. E agora eu vou dizer uma coisa para você, ó. Palavras, elas podem até nos convencer, Lari. Não convence? Ah, sim. Não é palavra? Você já conversou com algum filósofo? A filosofia, ela diz que ela é a mãe da sabedoria, né? Então, quando você conversa com um filósofo, você fica encantado com as colocações que ele faz. Ela até te convence. Só que o testemunho
de uma pessoa que teve uma relação íntima, sabe? Que é uma testemunha de Jesus. Ela transforma vidas. Então nós fomos chamados para representar Deus, para sermos suas testemunhas. E de que forma? Dizendo que Jesus Cristo, ele tem todo o poder para salvar a vida das pessoas. Então é para isso que nós somos chamados. Não é para ser só defensores de doutrinas e defensores de igreja A, B ou C, de denominações, crentes nominais. Não. Nós somos chamados para sermos verdadeiras testemunhas de Jesus, anunciando o evangelho do reino. Muito legal. O que Larissa, significa ser luz? É fácil falar, né? Eu tô sendo luz. Pois Mas é. o que é isso? Se Jesus falou de luz, velho, da necessidade de ter luz, é porque existem as trevas. Nós todos sabemos que o ambiente que nós estamos vivendo agora, aqui ó, agora, é um ambiente de um grande conflito. E esse ambiente de um grande conflito, ele apresenta o que? As trevas degladiando com a luz. As trevas representam o inimigo de Deus, Satanás. E a luz representa quem? Jesus Cristo e os seus servos e os seus seguidores. então como é uma batalha, eles usam suas armas, né? Exato. Exatamente. Nós estamos numa guerra, irmãos. Em defesa da sua bandeira. Exatamente. Jesus falou sobre ser luz lá em Lucas capítulo 8. Ele falou sobre ser luz. Ele disse assim, olha, uma vez vos digo que eu sou a luz desse mundo. E aquele que anda em mim não encontra trevas, porque os seus olhos têm luz. Mas por que Jesus estava falando sobre isso, velho? Imagina, olha, quando Jesus falou sobre luz, vamos viajar um pouquinho lá para o contexto, velho, Hilari, as pessoas não tinham ideia do que Jesus estava falando. Qual era a visão de luz que as pessoas tinham? Era das estradas que eram iluminadas durante a noite e principalmente do templo, né? Que o templo tinha os candeeiros e os candelabros, né? Quando havia ali as festas, os sacrifícios diários, durante a noite eles eram iluminados. Então quando as pessoas falavam de luz naquela época, era como aquilo ali. Só que Jesus, ele está usando em um seguinte contexto. Se você ler lá, Jesus está falando logo após uma mulher adúltera ser levada na presença dele. E sabe qual era a intenção das pessoas ali, velho? Apedrejar aquela mulher. Então, uma mulher estava sendo levada diante de Jesus para ser de fato apedrejada. Se Jesus falasse qualquer outra coisa que não fosse aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, com certeza ela seria apedrejada. E logo depois desse evento é que ele fala a respeito da luz, dizendo que ele era a luz. Veja bem, quando Jesus fala que ele é a luz, falando para aquela multidão que queria apedrejar aquela mulher, ele fala que através dele, velho, nós desenvolveríamos o nosso caráter a ponto de nós termos o nosso julgamento não conduzido pela natureza humana, mas principalmente pelo caráter de Deus. Quando Jesus fala para nós sermos luz, ele fala da afirmação que nós temos que ter em relação ao nosso caráter para com Deus. Porque uma mulher estava sendo levada ali para ser morta, né? Ela não teria oportunidade, por exemplo, de se defender, Lari, defender-se, Veri. Amigos, imagina bem. Só que Jesus, ele quebrou todo esse paradigma dizendo, olha, eu sou a luz. Se vocês andarem em mim, vocês não vão ter julgamentos como os demais homens têm. Vocês serão a luz desse mundo quando vocês apresentarem o quê? O meu julgamento. E qual é o julgamento de Deus? É o amor. É a capacidade do perdão, Veríssimo. É a capacidade que as pessoas têm de olhar além das expectativas, além dos fatos que estão ali ocorrendo. Isso está faltando muito em nós, velho. Sabe? Essa questão da gente julgar as pessoas usando as ferramentas humanas. Porque a gente julga mesmo, né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma pessoa aí em situação de rua, eu já vi muitas pessoas dizendo assim, olha, aquele ali é um vagabundo, não quis trabalhar, olha, é uma pessoa que teve oportunidade, mas não é. É sim um julgamento humano. Sim. Mas quando nós colocamos ali o olhar de Deus, a gente desenvolve um olhar de misericórdia. Ser luz, Veríssimo, representa isso. É desenvolver um olhar de misericórdia.
sabe? É desenvolver um olhar de Cristo mesmo para com as pessoas. Eu fico pensando, e normalmente aí, se ela está conectada com Deus, né, vai transparecer, né? Vai iluminar. Vai. Senão vai causar tropeço, vai escurecer. É o que a Bíblia diz, né? Se os teus olhos forem bons, o teu corpo tem o quê? Tem luz. Se os teus olhos forem maus, o seu corpo terá o quê? Terá trevas. E quão densas serão essas trevas? Você vê que essa questão, irmão, de ser luz, não é só fazer boas ações. Embora seja importante. Não é somente você ter um bom testemunho, né? Ser uma pessoa reconhecida. Olha, poxa, como o Very é bacana, como o Very é legal, mas transcende a isso, Very. Transcende a entender que o nosso julgamento em relação às pessoas tem que ser com o olhar de Jesus, tem que ser com o olhar de Deus, porque Ele, de fato, é que tem o verdadeiro poder de julgar alguém, porque Ele enxerga o que a gente não enxerga. É verdade. E é isso que um cristão que quer ser luz no mundo, que quer ser representante de Jesus, tem que desenvolver ao longo da vida dele. Isso fala sobre maturidade, sabe? Desenvolvimento espiritual. Você falou em julgamento. Eu no universo, a sua identidade como jovem cristão que está aí pertinho de você, Larissa. Passa para o Cláudio ali dar a sua impressão sobre esse material. Que desafiador, Cláudio. Desafiador, eu tenho 3 filhos, né? Um rapaz e 2 mocinhas, não é? E esse guia de estudo, como eu disse já tenho dito aqui no Hora de Orar, quando a gente apresenta aqui, sim, que eu li quase todos os guias de estudo, né? E esse aqui não ficou de fora. Por quê? É porque você tinha curiosidade? Não, era necessidade mesmo. Como você disse, Very, as tecnologias estão aí para ser uma bênção, ferramenta de evangelização, de aprendizado, de conhecimento, disseminação de muita coisa boa, mas também de muitas coisas ruins. Então essa revista aqui, ela vem trazer para você, papai e mamãe, uma ferramenta para você aprender. Aprender, essa é a palavra, né? A lidar com o seu filho jovem ou adolescente, sobre aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está consumindo, as coisas que ele está reproduzindo através das experiências que ele está tendo nas redes sociais. Então, olha, você, papai e mamãe que está nos ouvindo, está aqui, ó, eu no universo. Você, adolescente, você, papai, você, mamãe, você que tem alguém que você ama, né? E você que está nos ouvindo também, tem aqui uma ferramenta espetacular. Você vai aprender e você vai entender a importância que existe de você orientar muito bem um jovem, um adolescente que está formando aí o seu caráter, está na sua formação, na escolar, acadêmica. Então é importante você, olha, entre em contato conosco e adquire esse guia de estudo que é facinho, né, velho? É grátis, Cláudio. Quando a Larissa fala, fica mais fácil. Lari, isso aí, vai, desenrola aí, Lari. A gente vê na Bíblia, ele percebia as pessoas que normalmente a gente não perceberia. Muitas vezes a gente tá na cidade, falam que isso é muito coisa interior, né? É verdade. Por onde você vai? Vou pra cidade. A gente tá no centro da cidade, ou no trânsito e vem alguém pedindo, de repente, uma ajuda, bate na nossa janela do carro, estende a mão na calçada pedindo uma ajuda. E se eu falar não, por exemplo, numa situação dessa? Será que se eu negar ajuda a alguém que está precisando, eu também estou negando a Cristo? Vamos lá, parece que essa pergunta, ela tem assim 2 lados. Por quê? Porque todos nós, de alguma forma, sendo cristão ou não, nós já ajudamos alguém. De alguma forma, a pessoa sendo cristão ou não cristão, ela ajuda alguém, né? De alguma forma a gente já parou, como ela disse, no trânsito, a gente já deu ali uma moeda, já comprou alguma coisa, né, velho? E há muitos que não se declaram cristãos, né? Mas que ajudam e muito, às vezes mais do que alguém que se declara cristão. Exatamente. Tem gente que, por exemplo, que são de religiões que a Bíblia não concorda, mas que ajudam pessoas. Exato. Ajudam muitas, né? Tem pessoas que nem religião têm. Sim. E que ajudam pessoas. Estão mas constantemente. Onde que a gente entra aqui? Né? Como que eu vou estar negando a Jesus? Eu notei aqui uma frase bíblica que diz assim, olha,
Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então, olha, a nossa responsabilidade, amigos, não é somente de ajudar. Não é somente de estender a mão para uma pessoa que está necessitada, porque isso o ímpio também faz. Né? O que nós temos que fazer, principalmente, eu vou reiterar essa frase aqui, viu, que eu coloquei no primeiro bloco. É nós manifestarmos o nosso caráter cristão com firmeza. Lari, Veri, nós temos que ser firme nas nossas decisões e nas nossas intenções. Todos os dias nós somos tentados a negar a nossa fé. Todos os dias. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quando você está ali no trânsito, atrasado, e aquele trânsito maluco, e moto, e carro, e pedestre, você não é tentado, às vezes, quando alguém te fecha, a dar aquela buzinada e falar alguma coisa que não deve? Então, todas as vezes que nós fazemos uma atitude como essa, nós estamos negando a nossa fé. Porque existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Então, olha, quando nós falamos em negar Jesus ou ajudar alguém é obrigação para um cristão. Porque isso o ímpio também faz. Mas é principalmente você ser firme nas suas convicções cristãs. Nós temos que ser firmes nas nossas convicções cristãs, porque dessa forma nós estamos tanto ajudando alguém quanto sendo um representante de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para ti, sabe, Lari? Você sabe que eu terminei a faculdade em 2022, a minha formação. Eu fui fazer o ENAD. Alguém que já fez o ENAD? ENAD é uma prova de proeficiência do governo para saber aonde você fez a faculdade. Enfim, é coisa do governo. Uma avaliação, né? Quando eu cheguei lá, eu fui fazer ali na... Pode falar a universidade? Pode. Pode. Eu fui fazer aqui na Unip. Tá tudo certo, também não é nada de mal, não. E ali a sala de aula estava cheia de jovens e enfim, a nossa juventude difícil de hoje é difícil, não é? É sim, é difícil. E aí uma das alunas estava com uma dificuldade lá e ela estava muito nervosa e eu me vi ali e falei, puxa vida, eu podia ajudar essa moça, né? Mas fica quieto, não é nada com você, mas eu me aproximei dela, me aproximei do professor e disse assim, eu posso ajudar. Enfim, eu não vou dizer qual é a situação, mas graças a Deus, 5 minutos de conversa, eu consegui acalmar ela, acalmar o professor, e o professor acabou ajudando-a, que ela tinha esquecido o documento, e se ela perdesse a prova ia ser uma confusão. Enfim, foi uma bênção. Então nós temos que afirmar a nossa convicção cristã, ainda que o ambiente não seja propício. A maior forma, Lari e Veri, de nós ajudarmos as pessoas, sabe, e sermos ao mesmo tempo representantes de Cristo e não negar a Jesus, é estender a nossa fé às pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem muito medo, Lari. A gente fica cheio de dedos aí. Mas a gente tem que ir com cuidado, que vai machucar, que vai magoar. Não, meus irmãos. Não, é claro que nós temos que ser temperantes, mas nós temos, Veri, nós somos possuidores. Vou falar, viu? Não fica bravo comigo, não. Nós somos possuidores da verdade bíblica, não é? Nós possuímos uma verdade que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós não podemos agir com milindre. Nós temos que expandir esse reino de Deus através de nós, sendo firmes e não negando a nossa fé. Agora tem um assunto que a Larissa trouxe aqui também, que é sobre ser pedra de tropeço, né? Aí estou pensando aqui, mas a salvação é cada um, né? É você, né? Diante de Deus. Mas aí tem aquela história de pedra de tropeço, alguém que faz outro tropeçar. Como é que é isso de fato? O que significa de verdade? Sabe por quê, Veri? Antes de responder, Cláudio. Manda. Porque imagina, olha o peso dessa situação, Veri. Você acabou sendo pedra de tropeço na vida de alguém. E você, por favor, explique pro pessoal o que é pedra de tropeço. Vai que tem alguém que tá ouvindo pela primeira vez, né? Contextualize. Mas imagina, Veríssimo, eu queria saber, será que essa pessoa ela vai ser, vamos dizer assim, cobrada por Deus caso essa outra pessoa a quem ela acabou atrapalhando não seja salva? Isso. Já que você falou, salvação individual. Exatamente. Mas será que tem esse peso, Cláudio? Vamos lá, tem outra questão aqui importante, gente. Olha, veja bem. Julgado por Deus, todos vamos ser. Não é verdade? Todo ser humano vai ser julgado
diante de Deus, é julgado, está sendo julgado perante o Senhor. O que é ser uma pedra de tropeço? Jesus usou essa expressão pedra de tropeço lá em Lucas, lá no capítulo 17, no verso 1 e 2. Mas ele não trouxe uma boa notícia. Ele disse que, olha, que é impossível que não haja pedras de tropeço. É impossível, ou seja, vai acontecer. E o que era uma pedra de tropeço? Naquela época, velho, era comum as pessoas pegarem uma pedra, sabe, e amarrar no pescoço das pessoas e lançarem no mar. E ela era uma espécie de objeto não sacrifício, de execução. Então essa era uma pedra de tropeço, né? Eram pessoas que se colocavam assim no caminho das outras. Então, mas Jesus está se referindo a essa pedra de tropeço na questão moral, sabe? Tem gente, vou dizer uma coisa para você, irmão, que está me ouvindo. Você sabe que tem pessoas, Veri, que maquinam o mal, sabe? Pessoas que elas calculam tudo muito bem. Sim. Elas usam assim do seu poder de persuasão. Ela usa assim das suas estruturas de poder. Gastam tempo planejando. Essas são as pedras de tropeço que Jesus está falando, que vai fazer as pessoas se desviarem da igreja, vai fazer as pessoas fazem as pessoas a pecar, fazem as pessoas cometer o pecado, o ato, né, do pecado. Então, quando Jesus está falando dessa pedra de tropeço, ele está falando exatamente sobre isso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, e eu sou muito prático, e esse tema, assim, ele é prático mesmo. Nós temos uma liderança muito forte na igreja, não temos? E essa liderança, ela é denominada comissão. Você já participou de uma comissão de igreja, velho? Sim. Muitas vezes. Então, a comissão da igreja, ela tem, assim, aspas, o poder de julgar algumas questões na igreja, decidir algumas questões na igreja. Só que a comissão da igreja, ela só tem, de fato, autoridade se ela estiver de acordo com o quê? Com o manual da igreja. Que, por sua vez, está de acordo com a Bíblia. Precisa estar, né? Precisa estar. Então você vê que uma coisa está apoiada na outra. Quando alguém... isso é comum, tá? Isso não é incomum, não. Isso acontece muito, das pessoas querendo julgar as outras, né? Querer que a igreja tome alguma decisão em relação à outra. E ela tenta passar por cima desses princípios, né? Que é a comissão da igreja, que tem que julgar com misericórdia, sabe, com equidade, de acordo com o manual, que por sua vez está de acordo com a Bíblia. Quando a pessoa tenta fazer isso, velho, ela quer fazer justiça com as próprias mãos. E o que ela está se tornando? Uma pedra de tropeço. Então, a pedra de tropeço é alguém que se coloca, velho, eu vou usar a mão aqui, entre Deus e o irmão, sabe? Sim. De forma deliberada. E faz a pessoa se desviar, e faz a pessoa se entristecer. Essa é uma pedra de tropeço. Cuidado, que Jesus disse que é melhor, né, que pendurasse uma grande pedra de moinho no seu pescoço e se jogasse no mar. Uau, pesado. É pesado. Vamos dar um minuto para o Cláudio falar aí as considerações finais dele sobre isso, de ser luz, né, e não um minuto, vou contar uma história rapidinho. E não treva, vai. Um minuto. O meu pai, ele se converteu olhando para a minha história. Meu pai, ele não lê, não escreve. Meu pai é analfabeto, né, como a gente usa a expressão. E eu entendi através de um irmão uma vez que eu deveria parar de chamar meu pai para ir para a igreja, parar de pregar para ele, porque às vezes ele não entendia mesmo, né, por falta de cognição mesmo. Mas a única Bíblia que meu pai ia ler, a única luz que meu pai ia enxergar seria o meu testemunho, né? E eu levei 7 anos fazendo isso, dando um bom testemunho, lutando contra a minha carne. Meu pai se converteu há 10 anos atrás. E ele um dia disse para minha mãe, ele não viu o que eu ouvi. Ele disse para minha mãe assim, eu fui para a igreja porque eu queria saber o que é que aconteceu com o Cláudio. E eu fiquei curioso para saber. E hoje os dois, tanto meu pai como minha mãe, estão servindo ao Senhor. Então fica a dica. Né? E para quem quer saber sobre o seu testemunho, onde pode acompanhar?
É só entrar lá no YouTube, Cláudio Sabino Pregando com Poder. Lá tem minha história, tem algumas mensagens que eu prego em algumas igrejas por aí. É Deus na causa, abençoando tudo. Amém. Ele conseguiu segurar a emoção, né? Falando... Eu fico emocionado. Eu sou um coração puro. Fiquei esperando ele quebrar ali. Eu sou um coração, assim, não sou um ser humano, sou um coração. Fiquei esperando ele quebrar pra segurar, mas não, ele segurou, aguentou. Segurou. É porque você deu 1 minuto só. Se tivesse dado 2 minutos, não segurava. Não me segurava. Cláudio, muito obrigado por vir. Eu que agradeço, eu fico muito feliz. Imagina, eu que fico muito feliz, me sinto pequeno diante de tanta gente boa que vem aqui. Eu venho aqui colaborar, ajudar de alguma forma e falar pra você, meu irmão, que vale a pena a gente servir a Jesus Cristo. Fica com Jesus, olha que você vai ser luz e as trevas não prevalecerão contra ela. O pastor Toninho disse que isso aqui é uma grande escola bíblica, né? Exatamente. O pastor Tomás confirma e a gente também abraça. Somos uma grande escola bíblica. Benção. Muito Deus obrigado. abençoe. Larissa, o que vem? Agora, Josiel Matos e as 10 mais. Elza, a gente te espera amanhã para mais um Além dos Fatos, mas a gente espera todo mundo que apareceu aqui. Alexandre, Miraci, Josiane, todo mundo, um beijo. Até amanhã. Valeu!